Fala, turma do Gabarito aí, sejam bem-vindos a mais uma aula do Matemática Super Básica. Agora a gente vai falar sobre um tema bem básico mesmo, que é a tabuada. Tô gravando esse vídeo aqui porque, cara, eu sei que tem gente que não sabe tabuada e são casos meio que raros, assim, quando você chega no terceiro colegial. Conheço muita gente que é ruim em matemática, mas que consegue saber a maioria da tabuada. O que geralmente falha, que é normal, e até comigo acontece, eu não vou mentir, é tipo 7 vezes 8, 6 vezes 8 e 6 vezes 7 às vezes, por exemplo. Então são esses números específicos que são mais pro final da tabuada que a gente vai ter mais dificuldade. Tem gente que tem dificuldade com tabuada do 9, não sei, mas eu vou explicar para você como que a gente faz para entender e memorizar esses valores todos, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Essa daqui é a tabuada completa, né? E quando a gente bate o olho parece que é muita coisa. Só que na verdade você não tem que saber todos esses números aqui. Por quê? Se você for reparar, o que a gente vai ver aqui é o seguinte. 2 vezes 6, concorda? É a mesma coisa que 6 vezes 2. Os dois vão dar 12, né? Então vamos procurar aqui, ó. 2. Deixa eu colocar a caneta. Então, ó, na linha do 2, coluna do 6, 12. E o contrário também. Na coluna do 2, linha do 6, 12. Ok? E é assim que a gente usa essa tabelinha da tabuada. Caso você não saiba também, é só você fazer a correspondência, né, de linha com coluna. Então, por exemplo, 2 vezes 5 dá 10. Tá aqui, ok? Então, se a gente for fazer esse processo aqui de linha e coluna e linha, a gente vai ver que sempre vai dar o mesmo valor. Por isso que eu digo o seguinte, você não precisa treinar toda essa metade aqui da tabela. Isso daqui é inútil. Não tem por que você ficar treinando isso daqui. Então, quando você for, né, geralmente as pessoas treinam a tabuada, passam assim pra gente na escola. Como? Deixa eu tirar isso daqui. Passam pra gente ficar fazendo a tabuada de todos os números. Então você faz 2 vezes 1, 2 vezes 2, etc. 2 vezes 3. Depois 3 vezes 1, 3 vezes 2. Isso daqui, ó, na minha opinião, é perda de tempo, porque você já sabe que 2 vezes 3 dá 6. Você não precisa escrever que 3 vezes 2 também dá 6. Né? Então isso daqui é uma perda de tempo. O que acontece? A tabuada que você mais tem que treinar, se você for seguir essa lógica, vai ser a do 2, que você tem que saber do 2 até o 2 vezes 10. No 3, você não precisa saber esses primeiros aqui, 3 vezes 2. Você vai começar por onde? Pelo 3 vezes 3. Depois, no 4, você não vai começar pelo 4 vezes 3, nem 4 vezes 2, porque você já viu antes. Então, você vai começar do 4 vezes 4. Né? Você sempre vai começar de qual número? Do número vezes ele mesmo, né? O número ao quadrado. Então, vai ser 5 vezes 5 para frente. 6 vezes 6 para frente. Isso aqui era para ser um 5. E por aí vai. Igualzinho o que a gente tem aqui nessa tabela. Você só vai estudar o quê? Metade da nossa tabela, ok? Começando por quem? Pelos números quadrados, né? 4 vezes 4, 5 vezes 5, 6 vezes 6, por aí vai. Eu confio que você vai usar a sua cabecinha para entender isso daqui, né? Você não vai deixar isso daqui para lá. Então, o que acontece? Pensando nisso, quantos números a gente tem para estudar? Né? A gente teria tudo isso aqui, mas a gente pode simplificar ainda mais. Por quê? A tabuada do 1 e a tabuada do 10 são meio idiotas, né? Você não precisa estudar isso daqui. Quanto que é 1 vezes 6? Não vai ficar perdendo tempo treinando 1 vezes 6. Nem fazendo essa conta. Não tem por que você fazer. E vezes 10 é a mesma coisa. Então sobra quem? Sobra só esse triângulo aqui, ó, do meio. Tá vendo? São só esses números que a gente vai estudar que vão totalizar 36 números. Então a gente tem que memorizar 36 tabuadas. Ok. Dessas 36 tabuadas, o que acontece? Eu tenho fé e esperança de que todas as pessoas consigam calcular o dobro de um número. Não sei. Na minha cabeça eu tenho esperança. Eu acho que qualquer pessoa consegue falar que 2 vezes 7 é 14, 2 vezes 8 é 16, 2 vezes 9 é 18. Né? E mesmo se você não soubesse, se você repetir algumas vezes, você pega isso daqui. Eu não sei se eu sei tão bem o dobro por ter feito muito exercício quando era criança, ou se é porque é um negócio instintivo da mente humana. Eu acho que faz parte do instinto humano saber o dobro das coisas. É uma coisa que a mente consegue calcular muito fácil. Então eu vou considerar que tabuada do 2 é tranquilo pra gente, tá bom? Tabuada do 5 também é tranquilo. Se você não sabe a tabuada do 5, eu vou ensinar um truque bem simples. Primeira coisa do truque, todo final da tabuada do 5 termina em 0 ou 5. Né? Então é 5, 10, 15... 20, 25, 30, 35, por aí vai. Sempre é 0 ou 5, tá bom? Então,
isso é a parte mais simples. Outra coisa simples é o seguinte. Você, ao invés de você ficar pensando e se matando, por exemplo, quanto que é 5 vezes 8? 5 vezes 8, né, quando a gente fala da tabuada do 5, para você entender o conceito, se fosse 10 vezes 8, concorda que ia dar 80? 5 vezes 8 é quanto? É a metade disso daqui, ó. Né? É a metade do caminho até 80. Então vai ser quanto? Vai ser 40. Como que a gente faz para pensar isso daqui mais rápido? Você pensa assim. Qual que é a metade de 8? É 4. Qual que é a metade de 7? É 3,5, né? Então vai dar 35. Qual que é a metade de 9? É 4,5, vai dar 45, tá? E aqui eu estou considerando que você consiga calcular metade da mesma forma que você consegue calcular o dobro, né? Se você consegue calcular o dobro, você consegue calcular o processo inverso. Eu acho que é meio que instintivo isso daqui. Se não for, deixa um comentário falando que não é para você e a gente tenta descobrir o que acontece. Então a tabuada do 5 é tranquila. E aí a gente chega na tabuada do 9, né? Tem gente que não sabe a tabuada do 9, mas eu vou te explicar como que essa daqui é uma das tabuadas mais fáceis, até do que a do 2 e a do 5. Ó, quando você faz uma tabuada do 9, quando você faz uma multiplicação por 9, o que você está fazendo? Vamos pegar o 9 vezes 8, que eu coloquei aqui. Eu vou explicar escrevendo para você, porque eu acho que fica mais didático, né? O que significa 9 vezes 8? É a mesma coisa, é muito próximo de fazer 10 vezes 8, certo? Que dá 80. Só que, o que é multiplicação? Não é esse número somado várias vezes? 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8? Então, 9 vezes 8 é o quê? É esse 80 menos o 8, né? Que vai dar quanto? 72. Ou seja, para você saber quanto que é 9 vezes algum número, quanto que é 9 vezes 5? É a mesma coisa que 50 menos 5. Quanto que é 9 vezes 7? É o que? 70 menos 7, tá? E aí você calcula através de uma subtração bem fácil de você saber. Né? Esse é um método que tem para você calcular a tabuada do 9. Outro método que a gente pode usar é o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Quanto que é 9 vezes 8? Daria 80, né? Então, ó, deixa eu escrever aqui. 9 vezes 8... 10 vezes 8, desculpa, dá 80. 9 vezes 8 só pode estar abaixo de 80, concorda? Se está abaixo, o que vai acontecer? Vai ser alguma coisa, 7 alguma coisa, né? 70 alguma coisa. Quanto que é esse alguma coisa? Vai ser um número que somado com 7 vai dar 9. Então, 7 mais quanto dá 9? 2. Então dá 72, tá bom? Vamos fazer isso aqui para todos os números? Vamos. Então, 5. Só pode ser 40 e alguma coisa. Falta quanto para 9? Falta 5, né? 4 mais 5 dá 9. 6. Vai dar quanto? 50 e alguma coisa. 5 mais 4 dá 9. 4. 3. 3 mais quanto dá 9? 3 mais 6. 3. Né? 20 e alguma coisa. 2 mais 7 dá 9. Entendeu? Então, são esses dois métodos que você pode utilizar. Você vê qual que faz mais sentido para você. Qual que você acha mais prático, ou você simplesmente memoriza, né? Memoriza que vai ser 72, 63, 54, 45, por aí vai. Né? Sempre somando vai dar 9, tá bom? Próximo. A gente viu agora a tabuada do 2, tabuada do 5, tabuada do 9. O próximo que é mais fácil é a tabuada do 3. Não é tão lógico quanto a tabuada do 2, 5 e 9, mas também não é tão difícil. Tem alguns números que a gente sabe por conta dos exercícios anteriores, né? Então a gente sabe que 3 vezes 1 dá 3. Você sabe que 3 vezes 2 dá 6, porque é a mesma coisa que 2 vezes 3. 3 vezes 3 é um número ao quadrado. E é uma coisa que você vai acabar memorizando muito fácil, que dá 9. 3 vezes 5 a gente já viu que dá 15 e 3 vezes 10 dá 30. Resta saber o quê? Só esses outros números, né? Se você tem dificuldade, são só 5 números para você memorizar. Né? 12 é um número fácil de lembrar. 18, 3 vezes 6. 21, cai bastante, né? 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9, beleza? Então só teria que dar uma estudada nesses números aqui. Feito essas tabuadas aqui, que eu considero que são as fáceis da gente lembrar, que a maioria das pessoas sabem,
Acho que 90 e poucos por cento das pessoas sabem facilmente, instantaneamente, tabuada do 2, 3, 5 e 9. São as que estão marcadas aqui. O que resta para a gente? Olha só o que resta. Não falta muita coisa para lembrar, né? Falta a tabuada do 4, do 6, do 7 e do 8. Falta quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números só. Tranquilo. Então, vamos ver qual que é o próximo passo. Cadê? Tá bom. Próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte. Que na verdade você pode fazer desde o começo isso daqui. Você tem que memorizar essa diagonal aqui. Dos números 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 e 31. Por quê? Primeiro porque é um número que cai direto em matemática, porque são os chamados números quadrados, né? Então 2 ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, 3 ao quadrado dá 9 e por aí vai. Então esses números você vai acabar memorizando de tanto utilizar, e são números que tem uma característica muito forte, né? Que são números, o mesmo número multiplicado por ele mesmo. Tá, então, eu vou considerar que a gente consegue estudar isso daqui. Vai faltar quantos números? 6. Ok? E eu vou te ensinar como estudar esses números que faltam, caso você tenha dificuldade. Tabuada do 4 tem um hackzinho bem legal que é o seguinte. Quanto que é 4? É 2 vezes 2. O que isso significa? Quando você faz 4 vezes 6, é a mesma coisa que se fizesse 2 vezes 6. Então, se você sabe a tabuada do 2, o que você faz? Você dobra a tabuada do 2. Quanto que é 2 vezes 6? Dá 12. Quanto que é o dobro de 12? 24. Né? Então, 4 vezes 6 é 24. 4 vezes 7, quanto que é? É 2 vezes 7 vezes 2. 14 vezes 2, 28. Pronto. 4 vezes 8, quanto que é? 2 vezes 8 dá 16. 2 vezes 16 dá 32. Entendeu? Então, esse daqui é um truquezinho bem fácil, né? Se você tiver que lembrar na hora, você tiver bugado na memória, você lembra desse truque. Tabuada do 6 é a mesma coisa, só que agora é o 3 aqui, né? 6 é igual a 2 vezes 3, certo? Quanto que é 6 vezes 7? É só você lembrar. Quanto que é 3 vezes 7? 21. Qual que é o dobro de 21? 42. 6 vezes 8. Quanto que é 3 vezes 8? É 24. Qual que é o dobro de 24? É 48. Né? Então, você consegue chegar aqui nesses números lembrando desse truquezinho. Né? Fragmentando 4 em 2 vezes 2 e fragmentando 6 em 2 vezes 3. Tá bom? Por isso que eu digo, aquela aula nossa de representação numérica é muito importante, porque você começa a entender esse tipo de coisa aqui, fica mais claro, e aí você não tem que ficar decorando. Né? Na prova, quando você tiver que fazer uma conta, você não precisa saber instantaneamente o valor dessas multiplicações. Você pode utilizar esse truque sempre na sua vida, você não precisa ficar decorando tabuada, tá bom? Outra forma de você fazer é entendendo qual que é a propriedade da multiplicação. Né? Quanto que é 6 vezes 6? Dá 36. Quanto que é 6 vezes 7? É 36 mais 6 de novo, que vai dar quanto? 42, ok? Então você também pode utilizar a soma e descobrir quanto que dá essa multiplicação de jeito mais fácil, sem precisar decorar. Bom, a gente aprendeu tabuada do 4, tabuada do 6. Falta quem? Tabuada do 7, tabuada do 8. Só que, olha só, a gente aprendeu todos os outros números. Olha quem sobrou. Tabuada do 7 e do 8. Só que 7 e do 8, na verdade, só sobrou quem? 7 vezes 8, que é 56. Então você só tem que decorar isso daqui. Ou você só tem que inventar um jeito de chegar aqui. Por exemplo, 7 vezes 7, a gente sabe que dá 49, que é um número quadrado. Soma 7 de novo, dá 56. Pronto. Então, fazendo esses esqueminhas, você não precisa ficar decorando tudo. Você encontra uma lógica, uma forma lógica de você chegar nesses valores e você não precisa decorar, né? Mas você pode decorar também. E como eu já disse, sinceramente, eu não sou de ficar decorando coisa, né? Então, qual que é o treino que eu gosto de fazer, que eu acho que é interessante você fazer? Ao invés de ficar escrevendo, que nem a gente faz na escola, a famosa tabuada no caderno, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, que é o que a gente faz quando está na primeira série, você vai fazer como? Você vai fazer o contrário, tá bom?
porque você já está crescidinho, você não precisa fazer isso. Então você vai pegar essa tabela que eu tenho aqui e você vai olhar um número e você vai se perguntar qual que é a multiplicação ou quais as multiplicações que fazem eu chegar nesse número. 56 é a mesma coisa que o quê? 7 vezes 8, tá? Vamos pegar outro, 48. O que é 48? Vamos pensar sobre 48. É 4 vezes 12, né? Mas em termos de tabuada, quanto que dá? 8 vezes 6. 35, quanto que é? 7 vezes 5. 49, 7 vezes 7. 28, 7 vezes 4. Né? Fazendo assim é mais interessante do que você fazer o processo oposto, porque isso daqui utiliza mais da sua memória, do seu raciocínio, e geralmente na matemática isso cai bastante. Quando você tiver, por exemplo, que desfragmentar os números, né, em números primos, você vai ter que saber isso daqui, ó. Tá? Então você tem que saber quais são as multiplicações que vão dar isso daqui. Né? Então, dificilmente você vai usar a tabuada, realmente. Por fim, vamos falar de alguns erros fatais que vão fazer o seu treino ficar ineficaz quando você estiver estudando tabuada. Eu sei que muita gente faz aqueles treinos, né, padrões, então olha só. Escrever várias vezes a tabuada na sequência é um grande erro. Tá? É uma coisa que não funciona para você lembrar a tabuada, que é o que eu estou falando até agora. Aquele 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Por quê? Porque a pessoa começa a aprender a sequência das coisas. Ela lembra o seguinte, é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, e ela não aprende a relacionar isso daqui de forma independente. Então, se o professor vai lá e pergunta quanto que é 7 vezes 8, a pessoa não sabe. Ela só sabe o 7 vezes 8 se ela fizer na sequência. 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3 e por aí vai. Tá? Então esse treino é completamente ineficaz. Se você fizer muitas e muitas e muitas vezes, você vai ter resultado. Mas você não precisa fazer muitas vezes. Tá? Outra coisa ineficaz, ler a tabuada. Você pegar uma tabelinha de tabuada pronta na internet, ou tipo aquele Excel que eu coloquei aqui, e você fica lendo ela achando que você está estudando. Não está estudando. Por quê? Isso daqui é aprendizado passivo. Né? Não está saindo do seu cérebro, está entrando na sua mente. Então não serve para nada. 3. Só estudar a tabuada sem fazer as contas. Que é basicamente ler a tabuada, né? Ou então só ficar estudando assim. Quanto que é 2 vezes 3? Ah, dá 6. Quanto que é 7 vezes 8? 56. Ficar fazendo isso daqui, legal. Só que você não precisa fazer isso daqui. Você pode treinar esse tipo de coisa resolvendo expressões numéricas, por exemplo. Né? Imagina que você vai fazer uma conta assim. Ó. Quando você faz isso daqui, você já pode treinar a tabuada nesse processo. Você pode continuar treinando a tabuada numa matéria muito mais avançada do que tabuada. Né? Você vai fazer 5 vezes 7, quanto que dá? 35. Mais 5 vezes 2, 10, menos 4. Ou somando, dá 9, dá 45 ali. Né? Menos 4. Então você pode treinar a tabuada durante toda a matéria de matemática, porque a multiplicação ela sempre vai estar presente. Você não precisa ficar fazendo a tabuada sempre. Você pode ir aprendendo essas combinações com o tempo, conforme você vai avançando no estudo, beleza? 4. Erro número 4. Fazer as tabuadas que você já sabe. Então, geralmente, quando a pessoa vai estudar a tabuada, o que ela faz? Ou o que o professor manda a gente fazer. Né? Geralmente, os meus professores falam assim, você tem que fazer a tabuada do 1 até o 10. X vezes. Então, todo dia que tinha aula de matemática, o professor fazia a gente escrever a tabuada do 2 vezes 1 até o 10 vezes 10. Né? Isso é uma perda de tempo. Por quê? Porque a tabuada do 2 a gente já sabe, a tabuada do 10 a gente já sabe, do 5 a gente já sabe. E as tabuadas que a gente não sabe, a gente só faz uma vez. Né, no meio disso daqui tudo. Então o que é o ideal? Pega os valores que você não sabe realmente e treina só eles. Né? Faz o quê? 7 vezes 8? 56. Passa 30 minutos, pensa de novo. Quanto que é 7 vezes 8 mesmo? 56. Quanto que dá 48? É 8 vezes 6. Né? E 42? Ah, é 8 vezes 7. Então você vai focando nos números que você tem mais dificuldade de chegar. Ok? Não fica perdendo tempo fazendo aquilo que você já sabe. Foca sempre no que você não sabe e aí você vai ser muito mais produtivo.
Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Próximo passo agora é aprender a fazer multiplicações, que a gente vai utilizar os valores da tabuada. Bora lá!